Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero que realmente a gente consiga aí compartilhar conhecimento, trocar algumas ideias, né? Aprender um pouco mais sobre o tema. Vou tentar aqui passar nesse período que nós temos, que é um período relativamente curto para poder falar de tantas coisas tão importantes. Realmente as partes principais, aquilo que é mais importante e trazer para vocês ao final aí realmente qual é o papel do RH para estar observando todas essas questões, para vocês poderem realmente serem um braço dentro da empresa, nessa parte de discriminação, assédio, preconceitos e adequações, tá bom? Pessoal, eu já fui apresentada, né? Meu nome é Luciana, tenho aí algum conhecimento aí na parte de direito do trabalho, que é a área do direito que eu mais amo, e, e essas mudanças que vem havendo na nossa legislação só faz fortalecer a nossa área. E realmente o direito do trabalho ele está muito, muito ligado mesmo aos recursos humanos das empresas e aos profissionais de RH, e a gente tem que fazer esse trabalho conjunto para poder trazer mais conhecimento, mais segurança para as empresas. Pessoal, acho que já iniciando aqui a questão do tema, eu acredito que vocês devem ter ouvido falar sobre essas alterações que houveram na nossa CIPA no final de 2022. Nós tivemos uma alteração que ela foi tão importante que, inclusive, a gente entende que mudou o nome da CIPA. A CIPA ganhou um A, então hoje a CIPA se chama CIPA mais A. E esse mais A, justamente, é a questão dos assédios. Isso porque, gente, a gente tem que entender mais ou menos, só contextualizando vocês em relação ao que o nosso país está vivendo. Nós estamos vindo de uma situação de melhoria nas condições de trabalho das pessoas. Eu não sei assim a idade das pessoas que estão aqui, mas quem é mais antigo vai lembrar, quem não for antigo vai pensar aí nos tios, parentes. Era muito comum no direito do trabalho, no ambiente de trabalho, perder membros, né, olhos. Eu sou de uma família de metalúrgicos, então eu tenho tios que não têm dedos, meu avô não tinha uma parte da mão. Então, hoje nós vemos que isso já é uma coisa bastante rara. E pensando nisso, a gente tem visto, por um lado, a melhoria nas condições de trabalho, na segurança, muito em razão dos nossos técnicos de segurança, dos nossos engenheiros de segurança, das nossas legislações, mas a gente nunca viu antes esse cuidado com as questões psicológicas, né? E por que não dizer nessas questões comportamentais que interferem e muito nas questões psicológicas. Então, gente, essa alteração na lei, ela vem com esse olhar de que sim, é importante e a gente precisa ter esse olhar com questões comportamentais, com essas questões que trazem tantos danos às relações de trabalho. E dentro disso, gente, essa lei trouxe algumas obrigatoriedades para as empresas. Eu vou falar no final como se adequar, e aí eu já vou tratar das obrigatoriedades e das soluções que a gente precisa encontrar, tá bom? Essa lei ela teve um prazo para ser implementada nas empresas, o prazo foi de 180 dias a contar de setembro de 22, e o prazo venceu agora em 21 de março de 23. Então, quem ainda não se adequou já está atrasado. Mas calma, não é nada absurdo, é tranquilo, dá para fazer. E hoje vocês vão sair daqui com as ferramentas necessárias para que possam fazer essas adequações. Pessoal, antes de entrar no conceito do que é assédio, as espécies de assédio, eu gostaria só de trazer para vocês como isso tem sido visto aí no geral. Assédio sexual e assédio moral, pessoal, é o tema mais buscado no TST nos últimos 10 anos. Então, vejam, por mais que a gente fale, olha, assédio agora é lei. Tudo bem, agora é lei a olhar para a questão preventiva.
mas assédio sempre foi lei e sempre impactou nas relações de trabalho, sempre trouxe um impacto muito grande, inclusive financeiro, para as empresas. Então, hoje a gente vê que a lei obriga que tenhamos um trabalho preventivo, mas a questão das ações já são uma realidade. Cerca, gente, de 7 a cada 10 empresas já sofreram denúncias por práticas de assédio. E nem dá para dizer que as 3 que não sofreram é porque não tiveram. Pode ser que simplesmente não sofreram a denúncia, mas tiveram casos de assédio. Praticamente 72% das denúncias são anônimas. Por isso, gente, pensando nisso, que o legislador traz uma obrigatoriedade, que é de que as empresas precisam ter um canal de denúncias anônimo, que garanta anonimato do denunciante. A gente percebe que normalmente as vítimas de assédio, elas não querem ser identificadas, ou por questões íntimas, que envolve aí, principalmente no caso do assédio sexual, envolve questões muito íntimas, mas também por medo de retaliação. Isso por quê? Porque 75,4% das denúncias são relativas a superiores hierárquicos. Então, nós vamos ver, sim, as espécies de assédio que não são apenas vertical, né, do superior para o subordinado, mas a nossa realidade é essa: 75% das denúncias são de superiores. Então, por ter esse medo de represária, sim, as pessoas buscam o anonimato e por isso a lei obriga que as empresas garantam um canal de denúncias anônimos. Bom, 57% das denúncias são feitas pela internet. E olha só, gente, transtornos mentais e comportamentais são hoje a terceira causa de afastamento previdenciário no país. Lembra que eu comecei falando que, graças ao trabalho das empresas, dos técnicos de segurança, dos engenheiros de segurança, os índices de acidentes estão caindo? Pois bem, pessoal, enquanto eles caem, as questões psíquicas sobem. Então, existe um estudo, inclusive, que diz que se algo nesse sentido não for feito em pouco tempo, transtornos mentais e comportamentais serão a primeira causa de afastamento no Brasil. Pessoal, vou falar aqui sobre as espécies de assédio, né? As principais espécies de assédio. Não, como eu disse, o tempo não vai permitir que a gente esgote o tema, mas eu tentar aqui sempre trazer o que há de mais importante, tá? Opa! Stalking, pessoal, não sei se vocês aí já ouviram falar sobre stalking. O termo é em inglês porque ele realmente foi importado aí da legislação. Na verdade, existem duas teorias, né? Que veio mais da questão de inglesa, e quando a gente fala da questão de que veio da Inglaterra, a gente imagina, não sei se vocês vão lembrar daquela situação que aconteceu com a princesa Diana, dela tá fugindo dos paparazzis, sendo perseguida pelos paparazzis, e aconteceu o acidente que tirou a vida da Diana. Esses paparazzis não foram punidos porque até então não existia esse crime. E esse crime de stalking foi pensado, em uma das teorias, foi pensado sim em situações como esta. E o que diz, né? Stalking é aquela perseguição reiterada, de forma obsessiva. E essa perseguição, pessoal, pode ser tanto no meio físico, como eu dei o exemplo da princesa Diana, como também no meio virtual, tá? Pode acontecer por fatores de inveja, de ciúmes, ou pode ser até uma questão, entre aspas, boa, por exemplo, amor, paixão, admiração. Mas a questão de ser um sentimento bom ou ruim não vai eliminar a questão de existência de um crime. Pode ser de uma pessoa conhecida, né? Ou de uma pessoa que nunca te viu na vida. Então, assim, é um crime realmente que, se você for pensar, ele é bastante amplo em termos de possibilidades. E né, em setembro, esse crime é um crime relativamente novo, ele é de 2021, e o nosso Código Penal foi alterado. Então, o artigo 147 ganhou também uma letrinha A. Vocês vão ver que quase tudo que a gente fala aqui sobre esses temas são letrinhas A, né, que são incluídas. Como se simbolizasse uma melhoria na legislação.
Então, esse artigo 147-A, ele fala basicamente isso que eu comentei, né? A questão da perseguição reiterada por qualquer meio, uma questão muito obsessiva, realmente. E a pena, pessoal, é de reclusão, sistema fechado, tá? De 6 meses a 2 anos. E detalhe, pessoal, se isso for cometido, se essa perseguição for cometida contra criança, adolescente, mulher ou idoso, ou em concurso de pessoas, essa pena é aumentada pela metade. Então, é um crime relativamente grave e a gente tem aí já impactos importantes na questão trabalhista em relação a esse crime. Pessoal, como eu dei até, eu comecei exemplificando aí do caso da Dayana, né, que foi uma das inspirações para a criação desse crime, né, a gente entende o seguinte: embora não seja um crime pensado para a relação de trabalho, ele já tem tido efeitos para a relação de trabalho. Então, por exemplo, eu tive um caso, logo que esse artigo foi alterado, de uma cliente minha que me procurou. Ela estava com problemas no trabalho, sendo perseguida por um colega de trabalho. O colega, ele vigiava ela o tempo inteiro. Ela estava, por exemplo, abastecendo prateleiras, era uma rede de farmácias, e ele ficava olhando ela de forma assim obsessiva. Horário de almoço, ela estava no horário de almoço dela, ela ia fazer depilação. A hora que ela saía, ele estava na porta. Então, isso foi uma questão que basicamente tirou a paz dela. E ele não dizia absolutamente nada. Olha que interessante. Ele não falava nada, ele nunca agarrou ela, ele nunca fez nenhuma proposta, ele nunca convidou ela para nada. Mas essa questão de ficar vigiando e perseguindo ela, por si só, já caracterizou o crime que nós estamos comentando aqui. E, pessoal, todas as vezes aqui que a gente falar sobre crimes, né, crimes que acontecem de uma relação de trabalho, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: quando um crime desse acontece na minha vida particular, eu vou responder por esse crime lá na esfera penal. Eu e a vítima, né? A vítima e o agente vão responder na esfera penal. Se essas mesmas situações acontece em decorrência de uma relação de trabalho, então nós teremos duas consequências. Nós teremos um processo crime, em que a vítima vai responder lá junto com o agressor, lá na esfera penal, e nós teremos uma consequência, pessoal, trabalhista, que aí a empresa vai ser chamada num processo trabalhista para poder se manifestar a respeito dessa situação, como foi o caso da minha cliente, que a empresa trocou ela de horário, não foi suficiente, a empresa trocou ela de unidade, não foi suficiente. Por fim, ela chegou na empresa, ela já não aguentava mais, porque ele começou a descobrir o horário do ônibus, então ela descia, ele estava lá, como ela estava no horário noturno, ela foi afastada por síndrome do pânico. Foi uma questão bastante grave que aconteceu ali. Ela chegou na empresa e falou assim: olha, pessoal, aconteceu, eu sei que vocês fizeram o que podiam, mas me manda embora, eu não aguento mais. E aí a empresa, ao meu ver, neste momento, que até então a empresa estava agindo bastante de forma proativa, dentro daquilo que a lei prevê, a partir daí a empresa, ao meu ver, errou. A empresa disse para ela: olha, se você não está satisfeita, peça a conta. Peraí, não era o caso de não estar satisfeita e pedir a conta, era o caso de estar sendo perseguida, de existir a ocorrência de um crime no ambiente de trabalho. Então, nesse sentido, a empresa poderia ter adotado uma postura diferente. E por isso tivemos que ingressar com o processo objetivando a dispensa dela. E fomos vitoriosos nesse sentido, tá, pessoal? Então, vejam, é um crime que não foi pensado para a relação de trabalho, mas pode sim ter impacto na relação de trabalho. Quais são as condutas que caracterizam esse crime? A gente tem aqui alguns exemplos, né? Várias mensagens ou ligações no mesmo dia. O perseguidor, ele é bloqueado, mas ele dá um jeitinho de burlar esse bloqueio para continuar perseguindo. E o perseguidor começa a monitorar os lugares que você vai. Lembrem-se, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista virtual. E, gente, esse crime, a gente vê que o objetivo disso tudo é proteger a privacidade da pessoa, tá? Nós temos o direito de ir e vir sem sermos, de forma alguma, vigiados.
Então, esse crime se aplica, por exemplo, àquelas relações de ex-namorado, ex-namorada. Isso se aplica em situações de trabalho. É um crime bastante amplo, que vai ter aplicações muito diversas, tá? Pessoal, era sobre isso, tá? O stalking, para vocês entenderem sobre o que ele trata, as aplicações dele, como isso pode impactar no direito do trabalho. E detalhe, eu trouxe ele aqui porque ele é considerado uma espécie de assédio, tá joia? Vamos agora falar sobre assédio sexual. Esse já mais difundido, já mais falado, né? E de uma concentração bastante importante no Poder Judiciário trabalhista. Pessoal, o assédio sexual ele é definido pela Organização Internacional do Trabalho, que a gente considera que o órgão máximo de direito do trabalho no planeta. E eles falam o seguinte, que o assédio sexual é a conduta de natureza sexual manifestada fisicamente por palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas, olha só, gente, isso é muito importante, contra a sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Lembram, pessoal, que eu falei sobre o stalking, que o que se visava proteger era a privacidade? Pois bem, aqui a gente pretende proteger a liberdade sexual da pessoa. A gente pretende proteger, a gente, que eu digo assim, o legislador, né? Proteger o direito que qualquer pessoa tenha de trabalhar sem ser importunado no ponto de vista sexual. E vejam, pessoal, aqui eu trouxe até o símbolo do TST, é um banner que está no site do TST e tal, que fala assédio sexual é crime. Não é não. Entendeu? Parece simples, mas essa frase ela traz um conceito bastante importante para nós, porque ele vai demonstrar o seguinte: se houve anuência ou resistência, se houve insistência. Por isso que se fala não é não, não precisa de vários nãos. A questão é, um não tem que ser suficiente, porque ele vai demonstrar tanto que houve recusa, como que não houve insistência, tá bom? Também é um crime, então tudo aquilo que eu falei, que quando acontece uma situação dessa no ambiente de trabalho geram os dois processos, vai caber aqui. Ele é um crime também, uma letrinha A, que foi incluída no artigo 216 do Código Penal, e ele fala especificamente constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena prevista de 1 a 2 anos. Pessoal, lembra que eu falei sobre o stalking? E aí eu comentei, olha, gente, vejam que o stalking, ele não foi pensado para o direito do trabalho, ele foi pensado aí na nossa vida, nas nossas relações. Mas quando a gente fala de assédio sexual, a gente já tem que pensar de uma forma bastante diferente. Vejam o que fala esse artigo. Ele fala o seguinte: inerentes. Primeiro ele fala, né? Favorecimento sexual e fala da questão de hierarquia entre o agente e a vítima. E depois ele fala sobre a questão de ser inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Então vejam, esse é um crime, pessoal, que só pode acontecer decorrente de uma relação de trabalho, tá? Então, eu já vi até às vezes na mídia comentários assim, repórteres falando: ah, fulana foi assediada sexualmente dentro do ônibus. Ora, não, isso não é uma questão de assédio, a não ser que existia uma relação de trabalho entre as pessoas que foram assediadas e assediadores ali. Mas se não é o caso, isso não é assédio. Pode ser um outro tipo penal, tá? Mas o assédio sexual, ele é inerente a uma relação de trabalho. Mas quando a gente fala aqui, pessoal, inerente a uma relação de trabalho, existe uma questão muito controvertida, né, na cabeça das pessoas. Quando a gente fala disso, a gente não está dizendo que o assédio só vai ser considerado assim se ele for dentro dos muros da empresa, não é isso. É relação de trabalho. A relação pode acontecer fora da empresa. Então, eu vou dar um exemplo assim muito ilustrativo. Imaginem o seguinte: é uma festa de confraternização da empresa.
tá? Todos os colaboradores vão para uma chácara que a empresa alugou e está fazendo ali uma confraternização. E ali um colega de trabalho acaba agarrando a força ou tocando, enfim, fazendo ali alguma atitude inapropriada com uma colega de trabalho. Vejam, foi fora do ambiente, fora do horário de trabalho, mas nesse caso existe uma relação de trabalho, é uma festa de confraternização da empresa. Então, sim, pode ser configurado o crime de assédio e a empresa, sim, pode ser envolvida no processo trabalhista. Agora, imaginem uma situação diferente. Os colegas de trabalho, sem que a empresa saiba, sem que a empresa tenha nada a ver com o assunto, marcam um churrasco entre amigos. E lá acontece a mesma coisa. Porém, naquela situação, a empresa não está envolvida, tá? Não tem nenhum poder diretivo, digamos assim. Nesse caso, pessoal, é um crime comum, não tem relação com o trabalho, ok? Só para a gente entender que quando a gente fala de relação de trabalho, essa relação pode se dar dentro da empresa ou fora. Vai precisar analisar o caso para verificar se é uma situação de assédio sexual e, portanto, com a presença da empresa no processo, num processo trabalhista, ou se é um crime comum que o agente vai responder ali junto com a vítima, tá bom? Existem duas espécies, tá, pessoal, de assédio sexual. Existe um assédio que é aquele mais clássico, que a gente já meio que lembra quando fala de assédio sexual, que é o assédio por chantagem, que é aquele assédio que fala assim: olha, se você sair comigo, eu consigo uma promoção para você. Ou se você não sair comigo, eu vou te prejudicar, eu vou, enfim, te colocar num horário ruim, não precisa ser necessariamente uma promoção, dinheiro, é qualquer coisa que traga ou um benefício ou um malefício para a pessoa, tá? E existe, pessoal, um assédio que a gente considera até novo, que poucas pessoas conhecem, que é o assédio por intimidação ou ambiental. Esse assédio, ele não existe um assediador e uma assediada. É quando o ambiente é considerado assediador. Normalmente a gente escuta uma expressão que diz assim: é quando a presença do sexo feminino ou masculino por si só traz uma hostilidade. Então eu vou dar um exemplo, pessoal. Nós temos algumas indústrias, grandes indústrias no nosso país, que nas linhas de produção sempre existiram majoritariamente homens, muitos homens e pouquíssimas ou nenhuma mulher, tá? E atualmente a gente vê aí um movimento para a inclusão das mulheres nessas linhas de fabricação. Só que vejam, existem colaboradores, equipes muito antigas que não estão acostumadas com a presença feminina ali. E não pode se dizer que é culpa deles, eles não estão acostumados. E aí, a partir do momento que começa a se incluir mulheres naquele ambiente, se não tiver um certo cuidado, essa situação de hostilidade que eu comentei pode ser configurada. Então, a gente pode dizer, por exemplo, será que os refeitórios, os vestiários estão preparados para a mulher? Será que dentro daquela equipe não tem certas brincadeiras, modos de agir, modos de se chamarem, apelidos que causam um certo constrangimento à mulher? Estou usando o exemplo da mulher porque 97% dos processos são de homens contra homens assediando mulheres, né? Mas não necessariamente, pode ser o contrário também, tá bom? E aqui a gente vê numa própria classificação que o TST traz, que pode ser representado, inclusive, com a exibição de material pornográfico no ambiente de trabalho. Então, a gente tem aí os grupos de WhatsApp, que a partir do momento que tem ali, por exemplo, um grupo de homens, inclui-se uma mulher, por exemplo, e não percebem, às vezes até sem uma consciência daquilo, né? Acaba compartilhando material pornográfico, isso pode sim ser um problema. Tá bom, pessoal? É, vou dar aqui alguns exemplos de condutas consideradas inadequadas. O primeiro exemplo, pessoal, é toque forçado. Nós somos de uma cultura, a nossa cultura, né, os brasileiros, nós somos muito afetuosos, nós somos um povo, que eu costumo brincar, nós somos um povo muito quente. E as pessoas têm esse costume do toque. Mas quando a gente fala de ambiente de trabalho, é preciso tomar muito cuidado, pessoal, porque
Imaginem o seguinte: dentro de uma empresa, existem pessoas de diferentes criações, de diferentes religiões, com diferentes relacionamentos. Então, quando a gente mistura todo mundo no ambiente de trabalho, vai existir sim aquele que é mais do toque, do abraço, enfim, e vai existir pessoas mais reservadas. Existem pessoas que elas se sentem até violadas quando são tocadas. Eu vi até uma entrevista da Mayra Card que ela comentou sobre isso, que ela, quando ela estava grávida, ela pegou fama de ser uma pessoa mal educada, até ela chegou a realmente tratar mal alguns fãs, porque as pessoas tocavam a barriga dela. E ninguém entendia como ela reagia daquela forma, de certa forma agressiva. E depois ela explicou, ela falou: olha, pessoal, eu já fui abusada quando eu era criança, eu tenho meus traumas, e de alguma forma, quando alguém tocava na minha barriga, aquilo me dava um gatilho das violências daquilo que eu sofri. Então, é óbvio que a pessoa que fazia aquilo, de tocar na barriga dela, não tinha nenhuma intenção ou consciência daquilo que estava acontecendo ou sendo causado nela, mas acontecia. Então, eu tenho feito várias palestras nas empresas e eu falo para as pessoas, pessoal, vamos guardar os toques, né? Toque físico, para as nossas relações pessoais. Vamos, no ambiente de trabalho, sermos um pouco mais respeitosos com o espaço do outro, porque isso pode sim gerar problemas. Um outro exemplo é o olhar fixo ou indiscreto, que é aquela questão de ficar medindo a pessoa, sabe? Ficar reparando, principalmente quando a pessoa se sente olhada num decote, enfim. Piadas e comentários sugestivos, que é aquela questão, sabe, de duplo sentido, que traz aquele conteúdo um pouco mais sexualizado. Convites insistentes e não solicitados para bares, almoços e jantares. Vejam, gente, a palavra que foi usada aqui, tá? Insistente. Então, as pessoas, depois que às vezes vem até algumas matérias precipitadas, entendem assim: caramba, mas agora eu não posso mais convidar uma colega para jantar fora, eu não posso mais ter nenhuma relação com uma pessoa no ambiente de trabalho. Não, pessoal, o problema não é esse, tá? O problema é quando você sente uma resistência e você insiste. Por isso, eu volto a dizer: nunca é tarde para repetir. Não é não. Disse que não quer, acabou, não insista, tá bom? Investidas sexuais ou declarações amorosas indesejadas, o que é isso? Aquela cantada, né? Aquela questão que realmente é constrangedora. Então, a gente não está falando de um elogio, que também eu escuto muito. Ai, caramba, mas eu não posso mais falar que uma mulher é bonita. Não, pessoal, não é que não pode elogiar uma pessoa, né? Tanto mulher como homem. O problema é aquela investida do ponto de vista sexual, aquela coisa realmente inadequada. E envio e exposição de imagens com conteúdo explícito, que aí a gente entra a questão da pornografia, do nudes, entre outras questões. E, pessoal, quais são as provas admitidas em direito, tá? Isso daí também está lá no site do TST, eu procurei aqui trazer para vocês a fonte mais segura possível, não é a opinião da Luciana, é mais sim como isso está sendo visto aí pela nossa jurisprudência nesse aspecto. E lá fala provas admitidas, gravações telefônicas, cópias de mensagens eletrônicas, bilhetes ou relatos de testemunhas. Pessoal, mas aqui, vamos falar bem a verdade, né? O caso do assédio, ele raramente ele vai ser provado por um bilhete, por uma testemunha ocular, porque normalmente isso acontece de uma forma muito velada, né? Quando a gente fala de assédio sexual, é sempre assim, os relatos que a gente observa aconteceu longe de câmera, longe de testemunhas, a pessoa não emitiu nenhum tipo de documento. Imaginem só, fulana, se você sair comigo, te dou uma promoção, assinado seu chefe. Isso a gente não vê. Então, o que a gente observa, muitas das vezes, são processos que contam uma história que, por si só, ainda que verdadeira, não possa ser provada. E aí, alguns juízes têm adotado uma interpretação inspirada na Lei Maria da Penha, que eles entendem o seguinte: caramba, se isso que a pessoa está contando for verdade mesmo, a pessoa não tem como provar. Então, eles
alguns juízes, tá, pessoal, acabam se influenciando muito pela palavra da vítima. Só que eu vejo isso como um grande perigo, porque as pessoas são sim capazes de mentir, certo? As pessoas são capazes de muitas coisas, principalmente quando a gente fala de ambiente de trabalho. Lembra que eu falei, gente, que isso traz consequências trabalhistas? Então, imaginem só, uma pessoa que simplesmente quer levar um dinheiro da empresa, inventar uma história de certa forma, aquela história, entre aspas, colar, tá? Eu acho isso muito temerário. Eu penso dessa forma, pessoal, porque em 2008, eu tive um caso que eu nunca vou esquecer. Eu tive uma cliente que veio no meu escritório, ela falou assim: doutor, eu preciso pôr meu marido para fora de casa. Essa foi uma época que, quando a gente começa a advogar, a gente atende de tudo, né? Hoje em dia eu já não atendo mais esse tipo de casa, mas me marcou muito. Ela falou assim: olha, eu preciso tirar meu marido para fora de. Tirar meu marido de casa. Eu perguntei: o que aconteceu? Ela falou: olha, ele tem me obrigado a ter relações sexuais com ele na frente das crianças. Eu falei, gente, isso é muito grave, isso é um absurdo, é um ultraje. Falei para ela, como que isso acontece? Ela falou, olha, nós moramos num terreno invadido, construímos uma casa, e no quarto a gente dorme todo mundo junto, só tem um quarto. E quando ele tem a vontade, ele não espera as crianças dormirem. Ele resolveu o que quer, acabou, tem que ser na hora que ele quer. E nesse sentido, ela estava profundamente constrangida com a situação. Bom, eu peguei meu carro, fui até a vara da família de Mauá, tive um juiz extremamente atencioso, me atendeu, falei com ele o que havia acontecido, ele falou, olha, peticiona, doutora, ainda hoje, e despacha comigo. Peticionei, despachei, no dia seguinte, oficial de justiça e polícia na casa deles. Colocaram o cara para fora, deixaram só ele pegar as coisas, os pertences, né, dele, e colocaram ele para fora. Bom, passou um tempo, a gente precisou resolver as outras questões, como guarda, pensão, divórcio. Estamos no fórum, quando estamos saindo, minha cliente fala assim: nossa, doutora, que bom, deu certo, né? Eu falei, graças a Deus, deu certo. Aí ela falou assim: eu menti. E eu não consigo ver a cara de vocês hoje, mas eu imagino que a minha cara tenha sido essa, sabe? Eu fiquei sem chão. Eu falei, mas como assim? Ela falou: olha, o que eu queria era a casa. A casa não tem papel, então quem é dono da casa é quem mora lá, né? É posse. Ela queria a casa, só que ela inventou essa história e ela não pensou em nenhum momento que ela estava tirando tudo do cara, né? Tirou a casa, que era tudo que ele tinha, ele perdeu o contato com os filhos, porque teve toda uma medida cautelar em cima disso. Enfim, ali eu aprendi que as pessoas são capazes de muita coisa. Então, essa interpretação de se basear na palavra da vítima é uma interpretação muito perigosa. É claro que existem muitas situações que, se não for assim, injustiças enormes são criadas, né? São mantidas, mas eu acho perigoso. Mas quando a gente fala de direito do trabalho, a gente sempre vai ouvir testemunhas, tá, gente? Mas não testemunhas que viram o fato, porque, como eu falei lá no começo, normalmente não é assim que a coisa funciona. Normalmente a gente vai ouvir testemunhas que conhece as pessoas, conhece o ambiente, e aí, nesse sentido, o processo pode tomar rumos diferentes. Se perguntar para a testemunha, olha, como que era o fulano no ambiente? Ah, ele era uma pessoa excelente. Nossa, trabalhei com ele há 10 anos, nunca me faltou com respeito, sempre uma pessoa muito bacana. Pergunta para essa mesma pessoa, como que era o fulano? Ah, não, olha, ele era terrível. Inclusive, a fulana já disse que ele fez com ela também. Não é a primeira vez que a gente ouve falar sobre isso. Então, você percebe que, dadas as circunstâncias, o processo segue um rumo ou segue outro. Isso que é importante a gente sempre observar. E é isso que a gente tem que vigiar, pessoal. Profissionais do RH, a gente tem que estar sempre muito atento às atitudes dos nossos colaboradores, em especial dos nossos gestores, para que eles também estejam atentos a detectar qualquer tipo de desvio, tá certo? E quais são as consequências para a verdadeira vítima de assédio, né? Eu listei aqui inúmeras, são essas consequências, pessoal, são consequências realmente comprovadas pelo INSS, pela doutrina médica, que diz
que é depressão, angústia, estresse, cansaço, falta de interesse pelo trabalho, diminuição da capacidade de concentração, memorização, isolamento, tristeza, a pessoa passa a não se relacionar bem com as pessoas no trabalho, também na questão da vida particular, sensação negativa em relação ao futuro é óbvio, né? Uma pessoa que está sendo assediada ela não consegue ter pensamentos positivos a respeito de nada. Tem muitos relatos de emagrecimento, ou a pessoa engorda de forma exagerada, sem uma causa aparente, sentimento de culpa, pensamentos suicidas, uso de álcool e drogas e tentativa de suicídio. Quer dizer, pessoal, realmente são questões graves, realmente a gente tem aí comprovação de que o assédio, sim, ele interfere não só na questão psicológica da vítima, mas também na questão física, tá? Pessoal, vamos seguir. Finalizamos aí o assédio sexual. Vou partir para o assédio moral. Estou preocupada com o tempo aí para dar tempo da gente falar tudo e vocês saírem daqui com o conteúdo completo, tá? Até me desculpem se eu estiver falando muito rápido, mas é uma questão de compromisso meu realmente trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Pessoal, assédio moral, como eu falei lá atrás, a gente fala assim, nossa, assédio é lei, né? Hoje em dia parece até que é uma coisa nova, que é uma novidade. Bom, pessoal, não é tão novidade assim. Não estou aqui para falar de religião com vocês, mas eu pesquisando sobre o tema, eu quis descobrir qual era o primeiro registro de assédio moral, laboral, tá? Nós estamos falando de assédio moral no ambiente de trabalho. E eu encontrei que o primeiro registro considerado é o que vem na Bíblia, na história de José, que era filho de Jacó. Foi considerado o primeiro assédio laboral no planeta, que conta que ele foi assediado por parte dos irmãos. Os irmãos tinham muitos ciúmes da relação que ele tinha com o pai. E tramaram, inclusive, tirar a vida dele, mas não conseguiram, não tiveram coragem. Mas depois passaram a assediar ele de todas as formas, né? Tentar afastá-lo do pai, porque realmente ele tinha essa proximidade, o pai confiava mais nele as informações, entre outras coisas. Então, esse, pessoal, é considerado o primeiro registro de assédio moral laboral no planeta. Vejam que interessante. Agora, trazendo um conceito aí jurídico, nós temos a resolução 351 do CNJ. Essa resolução é muito importante, tá, viu? Pessoal profissional do RH, bastante legal depois vocês darem uma lida nessa resolução. E ela fala eu vou ler rapidamente essa classificação, porque essa classificação é tão importante que depois a gente vai dividir ela em pedacinhos para vocês poderem entender de forma mais aprofundada. Então, fala o seguinte: assédio moral é o processo contínuo e reiterado de condutas abusivas, que, independentemente de intencionalidade, atente contra a integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho. E cita alguns exemplos: exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico. Vamos entender melhor tudo isso que está sendo falado aqui. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que isso é bastante importante, para que vocês entendam e saibam no dia a dia detectar situações reais de assédio, tá? O assédio, para ele existir, ele prevê que existam condutas repetitivas. Não existe, pessoal, assédio moral de uma conduta única. Então, vejam só. Um dia o líder estava nervoso, perdeu a cabeça, caramba, chegou lá, gritou, passou do limite, entre aspas, explodiu, tá? Não estou dizendo que essa conduta está correta. Eu acho que um líder não pode perder a cabeça, tá? Mas uma atitude isolada, por si só, não é assédio moral. O assédio moral, ele prevê repetição. Então, é aquela coisa assim, sabe quando a gente fala modo de ser, modo de agir? É uma cultura, tá? É uma cultura organizacional. Então, é como se você pegasse uma terra, plantasse uma semente e passasse a regar com aquela cultura, tá? Então, é o chefe que sempre grita, que sempre é desrespeitoso, é a pessoa que sempre cria apelidos pejorativos. Então, é uma conduta muito linear e repetitiva. É uma forma, gente, tem que ser uma violência que realmente tem o poder de desestabilizar o indivíduo. Não é qualquer violência, não é qualquer coisa. A gente tem visto aí muito na jurisprudência uma banalização do assédio.
A gente não pode banalizar o assédio, ao ponto de que qualquer coisa considera-se assédio. Não é bem assim. A gente tem que analisar no caso concreto se aquilo que aconteceu, de fato, tem o poder de trazer um dano para a pessoa, tá? Outra questão, pessoal, pode ser intencional ou não. Isso é importante. Até eu, como advogada, eu já vi em alguns processos e aí, ou eu normalmente estou por lado da empresa, né? Eu atendo mais a parte patronal. E aí, quando eu vou conversar com o líder, com o processo, o líder fala assim: ah, caramba, mas eu não tive intenção de ofender, eu não quis falar, eu estava brincando, ele até riu, sabe? Então, assim, a intencionalidade não é importante para definir se o assédio aconteceu ou não. A questão é: houve a conduta é uma conduta entendida como assediadora e houve repetição. Essa que é a questão. Mais uma questão, gente, que eu trago aqui é a seguinte: o assédio não necessariamente ele é representado por palavras, ele pode ser representado até por gestos, palavras escritas ou verbalizadas, que têm o poder de atingir a autoestima da pessoa. Então, quando a gente fala de assédio, às vezes a pessoa pensa assim, putz, é o grito, é o xingamento. Não, não é. Nós tivemos até uma contribuição bastante importante de uma colega numa outra palestra, que ela trouxe uma experiência que ela viveu, que ela trabalhou 20 anos numa biblioteca pública, e aí eles trocaram a gestora dela, entrou uma outra gestora, e ela era extremamente delicada na forma de, se é que dá para falar, né, delicada, mas ela falava baixinho. Então ela vinha no pé do ouvido dela e falava assim: você não presta, você não serve para isso. Mas assim, ela falava baixo e sorrindo. Olha que interessante, como assim, o perfil dos assediadores é muito diferente. A gente é que não deu para trazer esse conteúdo hoje, mas a gente tem um estudo que fala sobre perfil de assediador. A gente tem sim aquele assediador que grita, que xinga, que briga, e tem aquele que realmente é mais velado, que é uma coisa mais elegante, digamos assim, tá? Existem 4 espécies de assédio moral. Existe o vertical, que é o do superior para o seu subordinado, que é de chefe para subordinado. Como eu falei, pessoal, 76% dos processos visam o líder direto. Isso é interessante. Os processos normalmente não visam a diretoria, a não ser que a diretoria seja o líder direto, e não visam iguais. Normalmente é sempre o líder direto. O vertical ascendente é uma outra espécie, que é quando ele é vertical também, porque tem uma relação de hierarquia, porém, ele vem de baixo para cima, ou seja, é o subordinado assediando o seu líder. Parece estranho, mas acontece bastante, por exemplo. Eu tenho um líder novo ali na área, aí o pessoal fala assim: quem é esse aí que acabou de chegar e já está querendo fazer acontecer, mudar coisa? Aqui não é assim que funciona. Tem o assédio institucional, que nesse caso ele não é do líder ou da chefia ou do subordinado, é quando ele é da própria organização. Então, o exemplo clássico que a gente traz é quando a própria empresa traz uma política de metas abusivas. E pasmem, pessoal, esse assédio, o campeão deles no Brasil são dos bancos. Inclusive, esse termo, assédio institucional, ele surgiu pela doutrina e jurisprudência em razão das ações dos bancos, tá? E existe aquele assédio entre colegas, entre iguais. Esse assédio é, por exemplo, piadas, fofocas, apelidos. Depois a gente vai falar sobre as espécies deles, mas acontece também, e esse tipo de assédio também, eu diria que é o mais recorrente, é o que mais existe dentro das empresas. Só que ele não é o que mais tem sido foco nos processos. Não sei se isso vai continuar assim, mas pelo menos pela experiência que eu tenho, o assédio horizontal é o que mais acontece. Pessoal, e quais são as consequências, né, para o indivíduo? Então, nós temos aqui algumas citadas, que, como volto a dizer, assim como no caso do assédio sexual, pessoal, são doenças comprovadamente decorrentes de situações de assédio, que é o quê? Dores generalizadas, palpitações, distúrbios digestivos, dores de cabeça, pressão alta, alterações no sono, irritabilidade, crises de choro, abandono de relações pessoais, problemas familiares, isolamento, depressão, síndrome do pânico, estresse, esgotamento físico e emocional, perda do significado do trabalho e suicídio, pessoal. Suicídio é um negócio que
infelizmente, os números, assim como as questões relacionadas à cabeça, o número de suicídio está aumentando junto. Então, a gente tem que ter um olhar muito dedicado a isso, muito apurado para isso. E para a empresa, pessoal? Situações de assédio, o que causam a empresa? Então, assim, reduz produtividade. Porque, veja, a gente está falando aqui, ó, as pessoas ficam doentes. Então, o ambiente assediador é péssimo para a empresa. Rotatividade, a gente tem casos aí que a pessoa às vezes pede a conta para ir trabalhar em outro lugar para ganhar menos. Porque viver num ambiente assediador é muito ruim para qualquer pessoa. Erros e acidentes, porque a pessoa realmente está afetada psicologicamente, fisicamente. Faltas, licenças médicas. Olha, a pessoa vai faltar e vai se afastar por questões psíquicas ou até mesmo por questões aqui, ó, que eu falei, das doenças físicas que o assédio traz. Então, o assédio, sim, é uma questão, a princípio, psicológica, mas ele acaba afetando a saúde física das pessoas. Exposição negativa da marca, indenizações trabalhistas, porque, como eu falei, é a ação mais recorrente na Justiça do Trabalho, e multas administrativas. Inclusive, pessoal, tudo isso que a gente está falando, essas adequações, já estão sendo, sim, objeto de fiscalizações por parte dos agentes aí, fiscalizadores, para justamente verificar a adequação das empresas nestas leis. E também, pessoal, traz uma consequência muito grave para o governo, para o Estado. E quem é o Estado? Somos nós, a nossa sociedade. Então, a nossa sociedade tem que pagar, sim, tratamentos médicos, benefícios sociais. Lembra? Terceira causa de afastamento, custos de processo, porque esses processos judiciais e tudo isso custa muito caro para o governo, para nós todos, né? Para o Estado. Então, realmente, o assédio ele é uma coisa, é uma erva daninha na nossa sociedade e precisa ser combatido. Isso vai trazer melhorias para todos, para o ser humano que está sofrendo, para as empresas que vão ter sim uma proteção maior, um ambiente melhor, para o Estado que vai acabar economizando com esses benefícios. E então, veja como o nosso papel aqui é importante, né, pessoal? É muito importante esse olhar e esse cuidado. E vamos lá, como saber diferenciar o que é assédio e o que não é assédio? A gente nota muita confusão, principalmente dos nossos líderes. Porque, veja, gente, quando eu falo que 76% dos líderes são, dos processos focam os líderes, a gente tem que pensar o seguinte: poxa, eles são os vilões da história? Não, eles precisam de preparo, porque não é fácil ser líder. Eles são muito cobrados e muitas vezes nós não damos as ferramentas necessárias para que eles saibam agir com os seus subordinados. A gente exige muitas vezes um desempenho deles, uma consciência, uma forma de lidar com pessoas, sendo que nós nem treinamos eles. E muitos de nós nem também fomos treinados. Então, assim, a gente está meio que aprendendo na raça como tratar tudo isso. Então, pessoal, vamos tentar aqui entender o que é assédio e o que não é, para depois a gente poder multiplicar isso na nossa empresa e trazer para o líder até uma tranquilidade maior, de até onde ele pode ir, como ele pode agir, o que ele não pode fazer, para que eles sejam melhor treinados e orientados, tá bom? Pessoal, essas condutas que caracterizam assédio, todas elas, inclusive as que caracterizam e as que não são assédio, eu peguei da cartilha do TRT, que foi uma cartilha de conscientização nacional, tá? Foi do TRT, se eu não me engano, do Amazonas, que ela foi criada, mas depois ela foi difundida pelo Brasil inteiro, e é uma cartilha de conscientização, e foi de lá que eu peguei o material para vocês poderem ver que isso é a visão da jurisprudência sobre o assunto, tá? Então, condutas que caracterizam gritar ou falar de forma desrespeitosa. Pessoal, todas essas condutas que eu falar, lembrem-se, sempre de forma repetitiva, ok? Nunca de forma isolada. Criticar a vida particular do colaborador, quer dizer, se meter na vida do outro. Ironizar opiniões ou pontos de vista. Não levar a sério problemas de saúde. Quantas vezes a gente vê isso, né, gente? Chega às vezes um atestado e a pessoa fala assim: ah, mas isso é frescura, mas isso, poxa, 3 dias por causa disso. Então eu costumo dizer o seguinte: caramba, se você acha que isso é frescura, e muitas vezes é, porque a gente sabe que existe, a gente costuma brincar, né? Tem o colaborador atestadista, né? Porque que é aquele colaborador que realmente ele é produtor de atestados. Então, esse colaborador, ele tem que ser tratado de outra forma.
pela empresa, mas não ironizar o problema de saúde dele. Entendem o que eu estou dizendo? Inventar apelidos pejorativos, pessoal, sobre apelido, como é complicado, né? Porque é da nossa cultura. Apelido, as pessoas realmente têm essa hábito de apelidar. Quando um apelido é perigoso, pessoal, aqui a cartilha fala sobre apelido pejorativo. Se a gente for ver na prática, quase todos são. A questão que eu observo muito é que, ainda que um apelido seja pejorativo, quando você analisa é, de forma superficial, muitas vezes esse apelido ele é muito bem aceito pela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele tem lá um colaborador que o apelido dele é Catatal. E ele ama o apelido dele. Para ele tá tudo bem. Para vocês terem uma noção, qualquer um que chegar lá e perguntar o nome dele, fala: meu nome é Catatal. Ele pediu, pessoal, olha só, para colocar no crachá dele Catatal. Então, para ele, o Catatal tá ok. Agora, pode ser que para uma outra pessoa, esse mesmo apelido não esteja ok. Eu tenho também um outro cliente que eu dei a palestra, ele ficou preocupado, me chamou para falar sobre a questão que ele tem um colaborador lá que o apelido dele é Negão. E eu até instruí ele a perguntar se tudo bem. E aí a pessoa falou: olha, eu amo o meu apelido, eu me sinto forte, eu me sinto grande, nunca me ofendi. Inclusive, eu, quando entrei na empresa, me dei esse apelido, que é o meu apelido lá fora. Então, para ele, tudo bem, mas às vezes esse mesmo apelido para uma outra pessoa não está tudo bem. E aí, RH, como agir? Vamos lá. Vocês precisam estar atentos, treinar a liderança de vocês para detectar essas situações, e sempre que existir um apelido que vocês percebam que pode dar uma dupla interpretação, chama a pessoa, questiona. Se para a pessoa tiver ok, colhe um termo, não custa nada, gente. Agora, se para a pessoa não tiver ok, atuem para que esse apelido não seja repetido pelos demais, para que isso seja corrigido. Inclusive, pessoal, vocês podem dar advertências, e, enfim, orientar que as pessoas não chamem por aquele apelido, tá? Usar sarcasmos, marcar tarefas com prazos impossíveis. Então, prazos são necessários, a gente sempre vai ter prazo para cumprir, mas a questão é o prazo impossível ou um prazo extremamente deteriorante para o indivíduo. Rebaixar o colaborador para funções triviais, quer dizer, essa questão do rebaixamento com aquele intuito de punição, isso é totalmente inadequado. Tomar crédito de suas ideias, quer dizer, todo líder, quando ele tem a ideia de um colaborador, ele tem que dar crédito para essa ideia, ele não pode usar como se fosse dele. Ignorar ou excluir o colaborador, esconder informação. A informação, ela precisa ser linear, ela não pode ser, por exemplo, eu tenho numa equipe, eu tenho ali 4 colaboradores numa determinada função ali, numa equipe, e eu passo informação só para 2, para os outros 2 não, sabe? Isso daí é um problema. Espalhar rumores maliciosos, o que é isso, gente? Ah, fofoca. Qual empresa que não tem fofoca? Então, olha só, é uma situação de assédio, temos que estar atentos. E subestimar esforços. E agora eu vou falar, pessoal, daquilo que não é assédio. Exigências profissionais. Gente, todo mundo é contratado para uma determinada função, por um determinado horário. Dentro daquilo que eu fui contratado, eu tenho o dever de fazer o meu melhor. Então, eu tenho que fazer a melhor qualidade no melhor prazo possível. É meu dever. Inclusive, isso está na CLT. A gente vê ali o conteúdo de colaboração, cooperação, a gente tem do outro lado a justa causa por desídia, não é isso? Então, eu tenho o dever de cumprir da melhor forma possível o meu contrato de trabalho para aquilo que eu fui contratado. Toda exigência neste sentido é prevista por lei. Então, orientem os seus líderes. Eles podem sim exigir qualidade, eles podem exigir prazo, eles podem sim exigir produtividade. O que eles não podem, para exigir prazo, qualidade, produtividade, gritar, serem desrespeitosos. Esse é o problema, tá? Mas se isso for feito dentro de uma condição de respeito, de educação, de cordialidade, isso é sempre, sim, muito previsto e bem-vindo, tá? Até uma pergunta que sempre me fazem é se essa cobrança pode ser na frente de outras pessoas, de outros colaboradores. Então, pessoal, não há nada que diga que não. Então, não existe assim, olha, a correção tem que ser feita escondido. Pode ser feita na frente de outras pessoas da equipe? Pode, mas eu particularmente não aconselho, a não ser se for uma correção de processo, né? Do processo ali que a pessoa
desempenha que pode realmente significar interesse para as outras pessoas. Mas se não, eu não aconselho, porque você pode cumprir a regra de não ser desrespeitoso, mas você não sabe se as pessoas que estão ali em volta não vão utilizar aquilo para tirar o sarro depois, e aí criar um assédio moral horizontal, entendem? Então a gente tem que ter esse tato sim. Outra questão é o aumento do volume de trabalho. A gente via muito ação, hoje em dia já não muito, que falava o seguinte: olha, eu produzia 5 peças, hoje eu tenho que produzir 10. E então, assim, a questão é: a empresa está respeitando os horários de refeição, a empresa está respeitando os horários de intervalos, horas extras, adicionais. Se a empresa está respeitando essas regras trabalhistas, não há o que se falar em aumento do volume de trabalho. Uso de mecanismos tecnológicos de controle. Então, a gente tem aí as câmeras, os rastreadores em veículos, programa espião em computador, em celulares, tacógrafo, o próprio ponto eletrônico é um mecanismo tecnológico de controle. Tudo isso, gente, é permitido por lei. Então, a empresa pode adotar todo e qualquer mecanismo de controle do seu ambiente de trabalho, do seu patrimônio. O que a empresa não pode é fazer um mecanismo de controle que seja invasivo, por exemplo, uma revista íntima, por exemplo, eu tenho um ambiente ali com 10 colaboradores e eu ponho a câmera na cara de um colaborador só, ou eu ponho câmera no vestiário. Teve um caso agora no hospital aqui no ABC que até, nossa, apareceu na Rede Globo, que colocaram câmera no vestiário. Então, aí não pode, mas mecanismo de controle de forma geral e pode, e é previsto em lei. E eu não preciso sequer de autorização, tá, pessoal? Também é uma pergunta que sempre fazem. Não depende de anuência do colaborador, por exemplo. Eu tenho um equipamento, eu vou colocar um programa espião lá para eu detectar a tela da pessoa. A pessoa não tem que anuir, tá? Eu até aconselho que faça uma anuência, porque você nem precise pegar coisa errada. Quando a pessoa dá anuência, de certa forma você evita que ela cometa um erro e evita de ter uma dispensa, sabe? Eu acho melhor evitar o problema do que trabalhar aí depois na correção. Mas não existe nenhuma lei que fale sobre isso, tá? Mas condições de trabalho, então assim, o ambiente é feio, o ambiente não é agradável aos olhos, sabe? O ambiente é pequeno, enfim, isso não é importante para efeito de assédio moral. É importante que o ambiente seja seguro, ok? Pessoal, vou falar um pouquinho, uma confusão que as pessoas fazem muito, que é a diferença entre assédio moral e dano moral. Não são a mesma coisa, embora as pessoas coloquem tudo dentro da mesma sacola. Assédio moral, lembra que eu falei várias vezes? Repetição. Assédio moral prevê uma conduta repetitiva. O dano moral não. O dano moral pode acontecer de uma conduta única. Então, eu vou dar um exemplo. Imaginem uma pessoa que está trabalhando e perde uma mão, perde um braço. Eu não vou pedir para que ela perca outro braço, e que a colega perca outro braço, e que várias pessoas percam o braço para dizer que existe um dano moral. Porque a situação por si só, de uma pessoa só, uma conduta única, de uma situação única, já vai causar um dano moral, é um abalo moral. E qual que é a grande questão que eu coloco isso para vocês? Que toda vez que a gente fala de assédio, de dano moral, a empresa vai ter que provar que não houve o dano moral. E o colaborador vai ter que provar que houve um dano moral. Ou seja, olha, aconteceu tal coisa e isso me causou um dano. E aí a pessoa tem que provar que houve o dano. Quando existe uma situação de assédio, não se prova dano. O dano, ele é irrelevante. O que vai ser importante? A conduta repetitiva. Então, no processo de assédio moral, o que se prova é repetição de conduta. E no processo de dano moral, o que se prova é dano. Então, estou explicando isso, profissional de RH, para vocês estarem atentos, porque às vezes uma piada, uma brincadeira, uma situação de apelido, uma chacota que aparentemente seja inofensiva, pode se tornar uma situação de assédio moral, tá? Outras formas de discriminação no ambiente de trabalho. Eu vou citar aqui as principais, tá bom, pessoal? Não dá para falar de todas. Discriminação é o quê? É quando a gente pega qualquer traço que distingue a pessoa, qualquer traço. É o loira, é o negro, é o alto, é o baixo, é o careca.
é o gordo, é o magro, enfim, eu pego qualquer traço de distinção e eu uso aquilo para discriminar a pessoa. O racismo, que é aí o que a gente mais comenta, que é a crença de superioridade de uma raça em relação à outra. A gente tem visto aí uma evolução na nossa sociedade nesse sentido, né? Graças a Deus, ainda temos muito que aprender e evoluir, mas também, gente, é importante falar que o racismo, ele também traz um conteúdo, dentro do racismo, a questão da xenofobia, que é aquele preconceito contra pessoas vindas de uma determinada região, como, por exemplo, o preconceito com o nordestino, ou também uma questão de intolerância religiosa. Isso também é um olhar que nós temos que ter. LGBTfobia, que é o preconceito relacionado à população LGBT. Nós temos que observar muito isso, pessoal, porque de fato é uma realidade. Foi feito um estudo que um grupo de pessoas, né, selecionaram a população LGBT. Desse grupo estavam procurando emprego, dividiram esse grupo em 2 grupos, tá? Um grupo, de certa forma, identificou ou deixou ser identificado como LGBT. Então, no seu currículo, ele constava uma rede social, e na rede social dava para saber, enfim, tá? De alguma forma dava para identificar. No outro grupo, não tinha nenhum tipo de identificação. Quando você compara os dados dos grupos, quem conseguiu mais emprego é absurdamente maior o número de pessoas recolocadas no mercado de trabalho daquele grupo que não se identificou. Então vejam como isso é uma realidade, sim, no nosso meio. De gênero, 40% das mulheres dizem que já foram xingadas no ambiente de trabalho, ao passo que 13% dos homens dizem a mesma coisa. Eu ainda acho muito 13%, mas vejam a diferença aí. E por fim, gente, aqui dessa questão de preconceito, eu trouxe essa pesquisa que foi feita pelo Instituto Harvard, que foi feita em 81 mil performance evaluations, né, avaliações de performance. Eles pegaram avaliações de performance de vários locais do mundo e eles separaram adjetivos bons na parte verde de homens e adjetivos negativos na parte vermelha. E a mesma coisa com mulheres. E isso aqui está colocado em ordem, né? Dos mais citados para os menos. Então, quando a gente coloca aqui nos homens, olha só os adjetivos, né? Primeiro a gente vê que no campo verde tem muito mais adjetivos positivos do que negativos. E nas mulheres é o contrário, a gente vê muito mais adjetivos negativos do que positivos. Mas não é só isso. Quando a gente observa o conteúdo, isso choca. Porque, assim, homens, a gente vê ali analítico, competente, atlético, confiável, versátil, articulado, equilibrado, lógico e prático. E negativo, arrogante e irresponsável. Quando a gente olha nas mulheres, a gente vê assim, carinhosa, animada, energética e organizada. Vejam só, gente, o adjetivo que mais apareceu nas avaliações de mulheres foi carinhosa. Então, assim, o que isso tem a ver, né, com o ambiente de trabalho? A gente percebe como nós mulheres somos julgadas por critérios que não tem nada a ver com critérios objetivos de eficiência, de performance, né? São questões totalmente alheias, assim. E negativa, inepta, egoísta, frívola, passiva, bagunçada, oportunista, fofoqueira, emotiva, vaidosa, nervosa, temperamental, indecisa, quer dizer, pegar pesado com a gente, né? Mas, de qualquer forma, gente, eu não culpo os homens por isso, tá? É importante que a gente diga, porque tenho certeza que boa parte dessas avaliações de performance foi preenchida até por outras mulheres, inclusive. A questão é a forma que nós somos avaliadas, que leva em conta outros critérios que não sejam especificadamente a questão da nossa competência. Vamos lá, que acho que é o que vocês mais estão aí preocupados. Como se adequar, pessoal? Não é complicado, tá? Mas exige aí um trabalhinho de passo a passo. Primeiro passo para se adequar: fazer um regulamento interno ou atualizar o seu regulamento existente. Então, vocês vão pegar o regulamento de vocês, vão observar se já tem questões relativas a assédio. Se não tiver, pessoal, incluir, tá? Colocar quais as condutas que a empresa não tolera, como a empresa trata essas questões, tá bom? Dizer sim que cabe punição em caso de verificar situações de assédio. Então, primeira coisa, pessoal, atualizar o regulamento de vocês, tá? Quem já atualizou, parabéns, já fizeram o primeiro passo.
Segunda questão, pessoal, ter um canal de denúncias. Esse canal de denúncias, ele tem que garantir. Lembra que eu falei lá que as denúncias normalmente são anônimas, por isso a lei determina que tem um canal de denúncias anônimos? Esse canal de denúncias, pessoal, tem que ter a garantia do anonimato, vocês precisam ter sigilo e tem que fazer uma apuração, respeitando toda a questão do caso, que o caso merece, respeito à legislação, à Lei Geral de Proteção de Dados, não deixar vazar esses dados. Por isso, pessoal, embora, lembra que eu comecei falando que a CIPA agora é CIPA mais A? Isso não significa, gente, que a CIPA vai participar da apuração. A CIPA não tem que estar aqui, tá? A CIPA são pessoas eleitas pela FA, pela empresa, pelos colaboradores. Não necessariamente eles vão participar dessas apurações. Essas apurações têm que ser feitas por um canal que tem assim. Cada empresa está adotando uma forma. Tem uma empresa que eu adotei que ela cria um comitê multidisciplinar de acordo com a apuração. Então, quando vem da fábrica, ela chama algum representante da fábrica, quando vem da direção, enfim, ela adota ali. Mas cada empresa vai ter que ver como fazer. O importante é ter um canal que garanta o anonimato, que quem não quiser ser identificado não seja, tá? Aí vocês vão ter que pensar na empresa de vocês como fazer isso. Tem empresa que adota caixinha de sugestões em local que não tem câmeras, sabe? Cada empresa vai adotar uma forma. Empresas maiores até contratam aplicativos, que já existem, inclusive, aplicativos para isso. Tem empresa que divulga um e-mail e orienta os colaboradores a criar um e-mail temporário, para que aquele e-mail não seja identificado para a pessoa. Aí cada empresa vai adotar uma forma, mas pensem nisso, tá? Outra coisa, é preciso prever uma forma de resposta ao denunciante, claro, quando o denunciante for identificado, ele precisa ter uma resposta. E toda vez que o denunciante não for identificado, aconselho que vocês façam alguma resposta de forma reflexa. Por exemplo, uma campanha, por exemplo, um informativo, por exemplo, uma avaliação 360 graus. Então, vocês podem adotar outras formas, tá bom? Treinamentos, já incluí no curso de cipeiros, nas atas da CIPA, nos apontamentos da CIPA, temas relativos à questão do assédio, treinar a CIPA de vocês. E, por fim, pessoal, a cada 12 meses, promover ações de capacitação, orientação e sensibilização dos colaboradores. Eu tenho feito palestras nas empresas para cumprir esse requisito 4. Não é apenas palestra que vocês precisam, tem outras formas de fazer essa sensibilização e capacitação, mas precisa fazer, registrar, colher a assinatura do pessoal, que eles passaram pelo treinamento, pela sensibilização, aí vocês fecharam todo o ciclo de adequação da Lei 14.457, ok? Por fim, pessoal, só trazendo aí uma reflexão, não foquem muito nos regulamentos de vocês na questão de atitudes proibidas e procedimentos meramente protocolares. Eu vejo alguns regulamentos que ficam falando muito difícil, que fala demais, muito compridos, muito prolixos. Pessoal, o procedimento tem que ser simples, tem que ser claro, tem que ser objetivo, e mais do que isso, pessoal, não adianta fazer um procedimento e você não ter conscientização e pessoas que banquem esse procedimento. Então, trabalhe capacitação das pessoas, conversem com as pessoas, treinem os líderes de vocês, tentem ser o suporte, o apoio que esses líderes precisam na empresa e, principalmente, gente, vamos praticar empatia. É o que eu costumo falar em toda palestra que eu dou. Ao invés da gente pensar assim, o apelido pode ou não pode, primeiro a gente pensa, será que eu gostaria desse apelido? Antes de fazer fofoca da vida de alguém, como eu me sentiria se estivessem fazendo essa fofoca da minha vida? Então, quando a gente pratica essa empatia, a gente tem menos chance de errar. Eu entendo dessa forma. Pessoal, acho que é isso. Desculpem a correria, realmente eu tinha aí um conteúdo bastante importante para dar para vocês. Tive que correr um pouquinho, mas agradeço a atenção de todos, estamos à disposição. Legislação que o RH precisa ficar atento. Luciana, muito obrigado por compartilhar com todos nós o seu conhecimento.